Dezenas de mulheres foram estranguladas ou asfixiadas e seus casos seguem sem solução. Numa cidade tão violenta, os assassinatos delas quase não causaram impacto. Estrangulamento, asfixia, todas morreram do mesmo jeito. Temos um problema. Alguém está matando mulheres negras e pardas. O Departamento de Polícia de Chicago afirma não haver evidências concretas de um padrão. Ok, tem alguma marca nela? Não, há algo em volta ou enrolado no pescoço dela. Um serial killer pode estar à solta. De quantas mulheres estamos falando aqui? Acreditamos que isso está entre 90 e 100 mulheres. Eles continuavam nos dizendo, a nós, amigos e familiares que a conheciam, que ela foi embora por vontade própria. Há mais de um serial killer. Essas vítimas são mulheres que têm um histórico desse tipo de trabalho e que já usaram drogas ilegais. Não se sabe se os assassinatos estão conectados, mas por anos, muitos na comunidade acreditaram que um serial killer está caçando mulheres pobres. Enquanto o sol de verão se põe sobre o lago Michigan, lançando longas sombras pelas movimentadas ruas da zona sul e oeste de Chicago, um clima assustador persiste em bairros como Englewood, Garfield Park e Washington Park. Há mais de 20 anos, essas áreas são marcadas por crimes muito violentos e perturbadores. Estrangulamentos não solucionados, agora totalizando pelo menos 75 casos desde 1999, com 51 desses assassinatos ainda permanecendo sem solução, de acordo com a última revisão do Departamento de Polícia de Chicago em 2019. As vítimas desses crimes são predominantemente mulheres negras, com idades entre 18 e 58 anos, muitas das quais estavam envolvidas nos perigosos mundos do trabalho, do vício ou da pobreza. E muitas vezes eram encontradas jogadas como lixo em becos, caçambas, prédios abandonados ou terrenos baldios. Seus corpos apresentavam marcas de asfixia e estrangulamento brutais. Conhecido como Estrangulador de Chicago pela mídia e defensores das vítimas, esse espectro levanta questões profundas. Um único predador difícil de capturar seria responsável pelos assassinatos de todas essas 51 mulheres, caçando metodicamente as mais vulneráveis? Será que há mesmo um serial killer mirando a população de Chicago? Será que isso pode ser feito por um grupo organizado de assassinos, talvez ligado a gangues ou a uma rede sombria? Ou será que essas tragédias são ataques isolados de lobos solitários, agravados pelo descaso sistêmico em uma cidade onde a violência tira centenas de vidas por ano? Neste documentário, baseando-se em pesquisas realizadas em extensos registros públicos, documentários e séries recentes, análises acadêmicas e entrevistas em campo, vamos examinar e investigar a história do Estrangulador de Chicago e analisar alguns desses casos a fundo por conta própria. No momento da produção deste filme, nenhum novo estrangulamento com esse padrão foi relatado desde pelo menos 2018. As revisões de casos arquivados seguem, impulsionadas por forças-tarefa do FBI e pelo ativismo das comunidades locais. Mas quando isso começou? Quando perceberam os padrões? E quem poderia ser responsável por esses assassinatos? Bem, a história começa não com um corpo, mas com um conjunto de dados. Em 2017, Thomas Hargrove, um jornalista aposentado e fundador do Murder Accountability Project, percebeu algo perturbador. Após pesquisar superficialmente as mortes por estrangulamento em Chicago, ele aplicou um algoritmo próprio, inspirado em técnicas do FBI, aos bancos de dados locais sobre os muitos assassinatos não solucionados da cidade. A ferramenta que ele ajudou a criar cruza dados demográficos das vítimas, métodos de assassinato, locais e taxas de resolução e identificou um agrupamento de 51 casos de estrangulamento em Chicago desde 2001. Isso alarmou muito Thomas, que inseriu os dados acreditando que os assassinatos de algumas dessas vítimas poderiam estar ligados. Mas ele não imaginava que o algoritmo encontraria até 51 vítimas que poderiam ter tido o mesmo assassino. Hargrove, que já havia ajudado a identificar padrões de assassinos em série em Gary, Indiana, rapidamente notou e anotou as anomalias. Havia apenas uma taxa de resolução de 8% nesses casos, em comparação com a média nacional de 60% para homicídios, o que significa que, entre essas potenciais vítimas identificadas, apenas 8% dos assassinatos realmente haviam sido solucionados. O restante seguia sem solução e perguntas sem resposta. Hargrove também observou um agrupamento geográfico em apenas 3 distritos policiais, o que significa que, em toda a cidade de Chicago e áreas ao redor, a maioria das vítimas havia sido encontrada em áreas próximas e semelhantes.
Elas estavam agrupadas e desovadas muito próximas umas das outras. E ele também descobriu que existia um componente em 3/4 dos casos identificados, o que significa que o assassino ou assassinos haviam feito qualquer coisa, desde tirar algo das vítimas até deixá-las parcialmente nuas. Este é o maior agrupamento de assassinatos por estrangulamento não resolvidos nos Estados Unidos, afirmou Hargrove à NPR em 2019. Na entrevista, ele destacou nuances surpreendentes do caso e das estatísticas, afirmando: 74% desses assassinatos não eram solucionados, o que é incomum. Ao incluir nomes e descrever a natureza do assassinato, tudo ficou muito evidente. O modus operandi comum nesses assassinatos é realmente dramático. Quase todas essas mulheres foram encontradas ao ar livre, 94%. Becos, prédios abandonados, terrenos baldios. O assassinato costuma ocorrer em ambientes fechados, mas esses casos ocorreram inteiramente ao ar livre. Além disso, frequentemente havia sinais de atividade civil, não necessariamente voluntária. Fim da citação. Para Hargrove, isso marcou o início dos padrões de assassinos em série. Ele também foi direto em suas opiniões na entrevista. Ele também foi citado dizendo, abre aspas, é extremamente improvável que essas 51 mulheres tenham sido mortas por 51 homens diferentes. Isso simplesmente não aconteceu. Ao analisar vários assassinatos de mulheres não resolvidos, com características semelhantes e na mesma região, geralmente há atividade de um assassino em série. Pode ser um cara, podem ser 2 ou 3 caras. Assassinato em série é muito mais comum do que qualquer um realmente quer admitir, fecha aspas. Na mesma entrevista, o repórter pediu que Thomas Hargrove comentasse declarações recentes do superintendente de polícia de Chicago, que disse publicamente que não há, abre aspas, nada no momento que sugira assassinos em série em Chicago, fecha aspas. Em resposta a esse comentário, Hargrove afirmou, abre aspas, o superintendente está completamente correto. Há muitas evidências que não foram levadas ao laboratório porque os laboratórios estão sobrecarregados. Vai levar meses ou anos para processar todas essas evidências, a menos que um financiamento especial possa ser encontrado, possivelmente do FBI, fecha aspas. O repórter da NPR então perguntou a Hargrove, abre aspas, deixando as evidências de lado, há outros motivos para a polícia de Chicago hesitar em chamar isso de ação de um assassino em série, fecha aspas. E Hargrove concluiu com declarações preocupantes, abre aspas, antes de tudo, há o conhecido problema de não relacionar casos. Quando ocorre um assassinato, um detetive é designado ao caso. Se outro assassinato acontece, outro detetive é designado. Se houver semelhanças entre os casos, elas só seriam conhecidas se os 2 detetives conversassem casualmente no trabalho. Há também certa política em casos de assassinato em série. O prefeito e o superintendente exigem relatórios regulares, o que pode ser uma dor de cabeça, já que tem muito para lidar. É justo destacar 51 casos em particular? Achamos que sim, porque a história nos mostra que um assassino em série continuará até ser detido. Fim da citação. E até hoje, nenhum assassino em série foi encontrado. A maioria dos assassinatos dessas mulheres, estranguladas e descartadas como lixo por toda a cidade de Chicago, segue sem solução. E, potencialmente, um assassino ou um grupo de assassinos continuou a circular livremente pela cidade sem ser incomodado, tendo escapado impune de assassinatos. Em 2019, após pressão de famílias e figuras da mídia, o Departamento de Polícia de Chicago anunciou que investigaria esses casos e buscaria possíveis assassinos em série ligados a eles. Isso foi uma grande notícia. Sério, um assassino em série em Chicago virou notícia nacional. Talvez centenas de famílias que perderam entes queridos finalmente recebam as respostas que esperavam. Talvez houvesse algum desfecho, e talvez o assassino ou os assassinos fossem levados à justiça, mas isso nunca aconteceu. Por fim, o Departamento de Polícia de Chicago encerrou a investigação depois de analisar os casos, até mesmo reanalisando o DNA de 21 locais de crime. Mesmo assim, anunciaram que não havia evidências ligando esses assassinatos a um ou mais assassinos. Muitas perguntas, porém, permaneciam. E isso porque, no fim das contas, mesmo que a polícia tenha anunciado que sabia com certeza que nenhuma dessas mortes de mulheres estava relacionada, o que eles não fizeram foi encontrar o assassino, ou todos os 51 assassinos. Eles não encontraram nem sequer um deles. O que eles não fizeram foi anunciar que tinham um único suspeito, e oficialmente, até hoje, todos esses assassinatos analisados inicialmente continuam sem solução. E a postura do Departamento de Polícia de Chicago de afirmar que não havia um assassino em série sem apresentar evidências claras do motivo dessa crença. Isso deixou alguns familiares das vítimas dessa suposta onda de crimes muito chateados, e eles declararam publicamente acreditar que seu ente querido foi morto por um assassino em série ou por vários. É absolutamente horrível. Seus corpos foram achados em terrenos baldios, em prédios abandonados e becos.
Poderia ser a irmã de qualquer um. Poderia ser a filha de qualquer um. Poderia acontecer com qualquer pessoa. O corpo dela foi jogado em uma lata de lixo. Ela não é lixo, ela é amada. Por muitos. O que eu quero ver acontecer? Quero justiça para minha filha. Ricardo Holyfield, primo de Rio Renee Holyfield, encontrada estrangulada e jogada em uma lixeira em 2018, pediu à polícia na época. Em 2019, para não minimizar o padrão serial nas discussões da força-tarefa, disse: "Não sei que informação vem, mas isso parece coisa de serial killer, não ignorem. Não fiquem tentando provar que não há um serial killer." Fecha aspas. Também havia Latanya Moore, mãe de Chantai Smith, que foi encontrada estrangulada em uma garagem em 2018, que falou sobre sua frustração com a falta de atualizações dos detetives, dizendo, abre aspas, "Eu liguei para os detetives, mas eles nunca retornaram a ligação. Disseram que me ligariam quando tudo estivesse pronto. Em junho fará 1 ano. Pelo menos eles poderiam me dizer se encontraram alguma evidência de DNA ou se acharam algo perto da garagem, mas eles não estão me dizendo nada." Fecha aspas. Em resposta às insinuações da polícia sobre o estilo de vida das vítimas na reunião da Força-Tarefa, onde as autoridades quase culpam as vítimas pelas situações em que, segundo elas mesmas se colocaram, afirmou Latanya Moore, abre aspas, "Não importa o que elas eram, não importa o que elas faziam, elas ainda são seres humanos." Fecha aspas. Também havia Tammy Pittman, mãe de Chantai Bohannon, encontrada estrangulada em 2016 após ser dada como desaparecida. Ela criticou a polícia pelo caso da filha, dizendo, "A polícia falhou comigo, mesmo que ela esteja morta, ela se foi. Eu não tenho respostas, e isso é o que mais dói." Fecha aspas. Depois havia Shirley Enoch Hill, mãe de Sonia Hus, uma mulher que está desaparecida desde 2016 e que se suspeita estar ligada ao padrão, que expressou desespero com a falta de investigação, dizendo, abre aspas, "Não há desfecho. Foi como se ela sumisse da terra." Fecha aspas. Enoch Hill também apontou um viés racial nas ações da polícia, afirmando, abre aspas, "Se você é negro e desaparece, ninguém se importa." Fecha aspas. Uma pessoa que afirma ser parente de uma das vítimas do estrangulador de Chicago chegou a comentar no Reddit há cerca de 8 meses, dizendo, abre aspas, "Minha mãe, Nicole Reed, foi uma dessas vítimas." Os policiais e detetives não se importam em achar o assassino dela. Gostaria que mais pessoas comentassem sobre isso. Apesar dos pedidos de ajuda dos familiares, ninguém parece ter ouvido. A força-tarefa foi encerrada em meio a controvérsias e nenhum desfecho foi dado a nenhum dos casos mencionados e identificados. Até hoje, pessoas seguem investigando por conta própria esses supostos crimes em série. Parece que a investigação caiu nas mãos de estudantes de jornalismo, pesquisadores independentes, jornalistas investigativos e civis, em vez de nas mãos da polícia, que ainda se recusa oficialmente a reconhecer que possa ter havido uma ligação entre qualquer um dos assassinatos. Na verdade, estudantes de jornalismo da Universidade Roosevelt, em um projeto de conclusão de curso de 2025, entrevistaram 15 famílias diferentes e membros de famílias de possíveis vítimas. Nessas entrevistas, eles expuseram falhas graves no trabalho policial negligente da investigação sobre a teoria do serial killer. Foi uma experiência emocionante. Samantha Latson é uma das 16 estudantes de jornalismo que passaram 1 ano localizando as famílias das vítimas e incentivando-as a falar sobre seus entes queridos. Elas ficaram gratas por eu me importar, mesmo sendo estudante da Roosevelt. Murder Accountability Project, que primeiro alertou sobre as mortes dessas 51 mulheres, sugere a atuação de um serial killer e destaca que muitas eram prostitutas ou dependentes químicas. Mesmo que fossem. Primeiro, isso não é verdade. Mas mesmo que fossem, elas são seres humanos e elas têm uma história para contar. O sumiço de Nancy Walker teve pouca atenção da mídia local. Por quê? Muitos afirmaram que isso ocorre porque entre as 51 mulheres assassinadas, incluindo Nancy Walker, a maioria era negra. Somos as mais indesejadas da América. Ninguém quer ouvir nossas histórias. Muitas dessas famílias, mesmo depois que foi anunciado que a força-tarefa havia sido formada, nunca foram contatadas novamente por detetives para entrevistas, mesmo após o Departamento de Polícia de Chicago formar essa força-tarefa com o envolvimento do FBI para revisar os casos. A falta de acompanhamento continuou mesmo após anúncios oficiais de investigações ativas pela Polícia de Chicago, deixando as famílias desinformadas e ignoradas. Quero dizer, eles estavam reabrindo esses casos, segundo eles, voltando no tempo, revisando-os, reentrevistando pessoas e suspeitos, tentando trazer um desfecho, mas nem sequer entravam em contato com as famílias. Ninguém sabia quem eles estavam investigando. Ninguém sabia o que eles estavam analisando. Ninguém foi procurado e parecia que eles não avançaram absolutamente nada.
As famílias das vítimas notaram que laudos toxicológicos, laudos de autópsia e resultados de DNA não eram compartilhados com elas. E até hoje, nenhuma dessas informações é pública, o que dificultou o entendimento deles sobre os casos e impediu que pudessem lutar por justiça para seus entes queridos. Muitos ainda desconhecem o que ocorreu com suas mães, irmãs ou namoradas, pois eles não divulgam esses detalhes nem aos familiares. Segundo as famílias, a falta de transparência incluía até atualizações básicas das investigações, e eles não recebiam nenhuma informação. O projeto também expôs uma negligência investigativa mais ampla presente em toda a força-tarefa, incluindo a minimização pública da teoria de um assassino em série, mesmo com o algoritmo do Murder Accountability Project indicando padrões. Eles tinham poucos recursos para investigar e resolver casos de mulheres negras em áreas de alta criminalidade como Englewood. Isso levou a investigações atrasadas ou incompletas, com algumas mortes sendo inicialmente classificadas erroneamente como acidentes, e quase todas ainda permanecendo completamente sem solução. Agora, o número inicial de vítimas supostamente conectadas a essa onda de estrangulamentos era de 75, mas através de investigações adicionais, o Departamento de Polícia de Chicago conseguiu realmente encerrar 24 desses casos. Os outros 51, ligados pelo algoritmo do Murder Accountability Project e por circunstâncias, coincidências e modus operandi que parecem ligar todos eles, seguem sem solução. Thomas Hargrove e algumas famílias das vítimas seguem em destaque, cobrando uma investigação completa sobre a possível ligação desses assassinatos. Por exemplo, em um episódio recente do podcast Death Row Diaries, Thomas Hargrove afirmou, abre aspas, o algoritmo não mente. Padrões assim gritam atividade de serial killer, fecha aspas, e não sou o único falando disso. Tão recentemente quanto em 2021, a Discovery Plus produziu e lançou uma série em sua plataforma de streaming intitulada A Caçada ao Estrangulador de Chicago. Estrangulador, que investigou essa teoria, conversou com os familiares das vítimas e defendeu investigações mais rigorosas e aprofundadas. Apesar da atenção da mídia e dos relatos da imprensa, nada mudou. As mulheres assassinadas voltaram a ser apenas números e descrições em uma lista. Essas 51 mulheres, vítimas inocentes, eram muito mais que simples dados. Cada uma delas era um pilar em comunidades frágeis, e suas mortes misteriosas e violentas se espalharam por suas famílias como ondas de choque imparáveis. Usei um site que mapeia todas as vítimas, mostra onde foram encontradas e traz informações sobre o que ocorreu com elas para construir parte deste episódio. Se você tem curiosidade sobre essas informações e quer analisar esses padrões e circunstâncias por conta própria, eu recomendo que você confira o site por si mesmo. Diversos recursos foram usados para criar este documentário. Artigos de jornal, notícias online, podcasts, séries documentais, informações disponíveis ao público e muito mais. Tentei fazer um pedido de FOIA ao Departamento de Polícia de Chicago para obter documentos de alguns casos que analisamos neste documentário. Dizer que foram o oposto de transparentes comigo é um eufemismo, mas falarei disso depois. Primeiro, vamos investigar quem é o estrangulador de Chicago, esse fantasma, esse assassino ou assassinos difíceis de rastrear. Com base na minha análise pessoal de dados públicos do Murder Accountability Project e em investigações jornalísticas, depois de rodar algumas dessas perguntas e cenários em IA por conta própria, um padrão ou perfil de autor foi surgindo lentamente das sombras. De acordo com todas as informações disponíveis publicamente, o estrangulador de Chicago é muito provavelmente um indivíduo do sexo masculino ou um pequeno grupo de homens agindo de forma independente ou com uma coordenação frouxa. Considerando a improbabilidade estatística de 51 autores diferentes cometerem crimes tão semelhantes ao longo de 17 anos em áreas pequenas e sobrepostas dentro de uma cidade tão grande. Essa hipótese se alinha ao algoritmo de Thomas Hargrove, que identificou agrupamentos pelas baixas taxas de elucidação. 74% desses crimes permanecem sem solução, além das características em comum entre os crimes e as vítimas. Uma característica incomum em homicídios aleatórios, sugerindo predação calculada ou direcionamento por alguém ou um grupo, que possui conhecimento íntimo e direto das regiões sul e oeste de Chicago. Essas pessoas têm conhecimento das ruas, entendem as ruas, sentem o pulso das ruas e sabem como encontrar todos os cantos e recantos para localizar essas vítimas, assassiná-las e desaparecer na noite sem serem detectadas. O assassino também pode apresentar características de um agressor doméstico, já que o estrangulamento é um método íntimo e direto de matar, frequentemente associado a episódios anteriores de violência contra mulheres, além de ser uma forma que permite ao assassino escalar da violência doméstica para o homicídio sem chamar atenção imediata, como aconteceria com disparos de arma de fogo. Eles podem ter esse tipo de acusação no passado ou ficha criminal.
O assassino ou assassinos provavelmente tinham entre 40 e 60 anos de idade em 2018, com base na duração da série de crimes, que começou por volta de 2001. O assassino ou assassinos provavelmente se misturariam em comunidades de baixa renda, trabalhando como operário, motorista de caminhão ou trabalhador braçal, conhecedor de becos, prédios abandonados e terrenos baldios usados frequentemente para descarte de corpos. Thomas Hargrove já sugeriu que o criminoso pode fingir ser policial para conquistar a confiança de mulheres vulneráveis, usando a autoridade para atraí-las sem resistência. Esse perfil se encaixa em assassinos em série que frequentemente têm como alvo grupos marginalizados, conseguindo agir sem serem detectados devido à indiferença da sociedade e ao viés na alocação de recursos policiais. No geral, o assassino ou assassinos obviamente demonstra-me alto nível de organização e, de alguma forma, ao longo de todos esses crimes, pelo menos os 51 que estamos mencionando aqui, conseguiram evitar deixar qualquer evidência de DNA perceptível, ou realmente qualquer tipo de evidência em geral, na maioria desses casos, apesar de agressões potenciais e confirmadas, indicando que eles podem usar proteção ou luvas quando matam, além de outras precauções, para garantir que não deixem nada para trás. Outras características sugerem que o assassino é oportunista, mas também ritualístico, atacando vítimas vulneráveis aproximadamente no mesmo horário, durante a noite, no meio da madrugada, quando há pouca iluminação na cidade, e eles podem se mover sem serem detectados por pontos e áreas isoladas dentro da região de Chicago. O assassino ou assassinos obviamente têm alguma preferência por estrangulamento manual, o que implica que eles próprios são fortes. Eles devem ter certa força física e provavelmente querem exercer controle íntimo e pessoal sobre a vida e morte das vítimas. Podem ter histórico de pequenos crimes ou disputas domésticas, pois infratores em série costumam começar com delitos menores antes de evoluir. E a baixa taxa de resolução de crimes aponta para um autor ou vários autores, ou alguém que entende como a polícia normalmente tende a operar e investigar, especialmente quando patrulham essas áreas de alta criminalidade. Eles entendem como a polícia trabalha e investiga crimes, principalmente em bairros como Englewood e West Garfield, onde a atuação policial é diferente da do centro de Chicago. Eles provavelmente escolhem vítimas nessas áreas porque sabem que os recursos da polícia já estão muito limitados. E eles, muito provavelmente, sabem que a polícia não terá tanto tempo ou efetivo disponível para se dedicar à solução desses crimes, se eles acontecerem em áreas onde assassinatos e crimes violentos já são extremamente comuns. Thomas Hargrove, em certo momento, observou publicamente que o assassino poderia ser, abre aspas, um cara ou 2 ou 3 caras, fecha aspas. Também destacou que podem existir assassinos imitadores nessa série de crimes, que ao verem casos não resolvidos nas notícias, decidem cometer assassinatos parecidos para associar seus crimes à onda criminosa de outros. Mas um autor principal ou um único assassino provavelmente conduz ou conduziu o padrão central de assassinatos e mortes. Então, mesmo que existam imitadores, pessoas que viram isso e decidiram entrar nessa, se é que podemos chamar assim, é muito provável que exista pelo menos uma pessoa que começou tudo isso, que foi o ponto de origem de todo esse mal. Traços psicológicos atribuíveis ao estrangulador de Chicago incluem tendências necrófilas. Os corpos das vítimas geralmente eram deixados parcialmente despidos e nus, com sinais de atividade pós-morte, o que também indica que o assassino ou assassinos podem sentir algum tipo de satisfação doentia com a degradação, constrangimento e humilhação de suas vítimas, mesmo após a morte. O autor provavelmente reside ou trabalha perto de áreas como Garfield Park, o que permite fugas rápidas e daria ao assassino ou assassinos conhecimento sobre lacunas na vigilância na região. Essas são pessoas que provavelmente sabem onde há câmeras, sabem como poderiam ser pegas, entendem que outras pessoas, você sabe, já foram pegas. Eles foram pegos por câmeras aqui, do lado de fora desse posto de gasolina, ou talvez essa escola tenha um sistema de vigilância que flagrou esse cara uma vez, então eles provavelmente estão super atentos a tudo isso. Porque nunca houve nenhuma filmagem, vídeo, foto ou qualquer coisa que tenha surgido de nenhum desses autores em nenhum desses casos. E até 2025, nenhum suspeito sequer foi identificado. Mas o perfil se assemelha a criminosos como Gary Ridgway, o assassino do Green River, que mirava trabalhadoras do sexo em comunidades negligenciadas, além de outros assassinos de Chicago, como Andre Crawford e Hubert Geralds Jr., citados em vídeo anterior. Essas características sugerem que o assassino pode ser socialmente habilidoso, evitando suspeitas por parecer inofensivo no início. Um lobo disfarçado, alguém que se mistura facilmente à multidão. Hipotetizando o perfil do assassino, com base em informações públicas e relatos de jornalistas que investigaram os casos, o autor ou autores
Pode ter transtorno de personalidade antissocial com traços sádicos, sentindo prazer no desequilíbrio de poder ao estrangular mulheres vulneráveis, geralmente atraídas por promessas de dinheiro ou drogas. O assassino pode sentir prazer nisso e talvez venha de um histórico de riqueza ou poder. Segundo sugestões e entrevistas de Thomas Hargrove, eles podem ter treinamento militar ou policial, o que teria dado disciplina e conhecimento para escapar da captura por quase 2 décadas. Se você é um criminoso que ficou impune por esses crimes por tanto tempo na era moderna, você precisa ter algum tipo de conhecimento sobre como funcionam os procedimentos policiais, como essas investigações são conduzidas, o que eles procuram, como fazem as buscas para eliminar todos os possíveis vestígios. Mobilidade também é fundamental aqui. Talvez o assassino tenha um veículo para levar corpos a locais de descarte, como montes de neve ou latas de lixo, o que também ajudou a reduzir vestígios forenses. E eles teriam que possuir um veículo de tamanho razoável, eu imagino, talvez uma caminhonete ou até mesmo algum tipo de van. O viés racial, ao mirar predominantemente em mulheres negras, também possivelmente implica um agressor branco, ou não negro, que tenha entrado em áreas segregadas com intenção, embora nenhum dos dados disponíveis publicamente possa confirmar a etnia do assassino. Isso é apenas uma hipótese, baseada em ondas anteriores de assassinatos de criminosos capturados. Como Gary Heidnik, um assassino branco que mantinha uma casa dos horrores no norte da Filadélfia, onde suas vítimas, todas mulheres não brancas, eram vulneráveis por pobreza, deficiência mental ou trabalho sexual. Gary Heidnik matou Sarah Lindsay por enforcamento e Deborah Dudley por eletrocução em um poço com água. Depois esquartejou Lindsay e supostamente alimentou as outras cativas com partes do corpo dela. Os crimes de Gary Heidnik foram descobertos quando Josefina Rivera escapou e alertou as autoridades em 24 de março de 1987, levando à sua prisão. Jeremy Anthony Michael Skibicki, serial killer canadense branco, nasceu em 20 de agosto de 1986 em Winnipeg, Manitoba, e trabalhava como operário de armazém. Tinha histórico de violência doméstica, ligações com supremacia branca e problemas mentais, como esquizofrenia. Em 2022, aos 35 anos, ele matou 4 mulheres indígenas de comunidades carentes e sem teto em Winnipeg, atraindo-as para seu apartamento, onde as estrangulou ou agrediu até a morte antes de esquartejar seus corpos. Skibicki jogou os restos das vítimas em lixeiras e aterros. Partes de uma foram achadas em uma caçamba em 3 de maio de 2022, levando à sua prisão em 18 de maio após a polícia ligá-lo ao crime por DNA e câmeras de vigilância. John Martin Crawford, assassino em série canadense branco, nascido em 29 de março de 1962 em Saskatchewan, teve uma infância problemática. Inclui abuso, criminalidade precoce com agressões e condenação anterior por homicídio culposo em 1989 aos 19 anos pela morte da indígena Mary Jane Sirwine. Após cumprir pena e sair incondicional, Crawford voltou ao comportamento predatório, fazendo bicos e lutando contra vícios. Entre 1992 e 94, ele assassinou 3 mulheres indígenas de comunidades de baixa renda e vulneráveis no Canadá. Eva Tysop, Shailene Napope e Kalinda Waterhan, mulheres das primeiras nações não brancas que trabalhavam ou viviam na pobreza, foram atraídas por ele com promessas de dinheiro ou drogas, antes de serem agredidas e estranguladas. Ele descartou os corpos em áreas rurais remotas perto de Saskatoon, explorando o isolamento e a indiferença da sociedade às mulheres indígenas desaparecidas. Havia também assassinos como esse em Illinois. Por exemplo, Larry Bright, assassino em série americano branco nascido em 1966 em Peoria, Illinois, cresceu em família problemática e trabalhava como operário enquanto enfrentava o vício em drogas. Conhecido como o Esmagador de Ossos, ele atuou de julho de 2003 a janeiro de 2004 em Peoria, matando 8 mulheres negras de bairros de baixa renda. Todas envolvidas em prostituição ou uso de drogas, que ele atraía com promessas de dinheiro ou entorpecentes para sua casa ou locais isolados. Larry Bright estrangulava ou sufocava as vítimas durante ou após encontros sexuais, especialmente quando exigiam pagamento, queimava os corpos em fogueiras no quintal para destruir evidências e jogava os restos em valas ou campos perto de Peoria, Illinois, ou nos condados de Tazewell. Há também o assassino em série americano Timothy Hazlitt Jr., outro americano branco suspeito de ser um assassino em série. Em 2022, aos 39 anos, ele atraía mulheres negras de comunidades de baixa renda e em situação de rua com ofertas de abrigo ou dinheiro, e as agredia em seu porão equipado com algemas e dispositivos de tortura.
Ele foi acusado após uma mulher escapar de sua câmara de tortura, sendo mais um exemplo de homem branco que vai a áreas pobres para atacar mulheres negras. Infelizmente, essas pessoas racistas os consideram inferiores, então não recebem atenção tão rapidamente se forem mortos ou sumirem. Voltando ao estrangulador de Chicago. A pausa na onda de crimes em 2018 pode indicar algumas coisas. Esses assassinatos, segundo os dados, parecem ter cessado naquele ano, o que pode significar algumas coisas. Uma possível prisão ou período na cadeia para o assassino. O assassino ou assassinos podem ter morrido ou se mudado para outra cidade ou estado devido ao aumento da atenção pública aos assassinatos não solucionados. Lembre-se, em 2019 foi anunciado publicamente que havia uma grande força-tarefa em andamento e todas essas pessoas estavam investigando o caso, e as vítimas e as famílias das vítimas estavam falando sobre isso, e então, de repente, tudo parou. Então é quase como se o assassino estivesse muito atento ao que estava acontecendo e percebeu que essa força-tarefa estava se formando e pensou, não, eu não vou ser pego, e aí ele ou parou ou foi embora. Como já disse, Thomas Hargrove alertou publicamente e acredita que serial killers como o estrangulador de Chicago continuariam cometendo crimes até serem detidos. As características do assassino também envolveriam adaptabilidade, alterando métodos de descarte para evitar padrões identificáveis. E por serem inteligentes ao explorar a violência, as altas taxas de homicídio e a falta de recursos policiais de Chicago para camuflar seus assassinatos em meio aos outros da cidade. No fim das contas, o assassino ou assassinos em si representam falhas sistêmicas na cultura americana, já que aparentemente prosperaram em áreas com policiamento subfinanciado e falta de recursos. Agora vamos falar sobre as vítimas ideais para esse assassino ou esses assassinos. As vítimas preferidas do assassino eram, em sua maioria, mulheres negras com idades entre 18 e 58 anos, muitas das quais estavam envolvidas em trabalho sexual ou lutando contra o vício em drogas na época de suas mortes, tornando-as alvos de alto risco e menos propensas a serem rapidamente registradas como desaparecidas. As vítimas compartilham vulnerabilidade socioeconômica, pobreza e histórico com o sistema de justiça, como prisões por prostituição ou drogas, o que reduz a prioridade das investigações. Em resumo, o assassino aparentemente sabia que ao atacar mulheres com antecedentes criminais ou envolvimento com a lei, quando essas mulheres desapareciam ou eram dadas como ausentes, as autoridades, infelizmente, não dariam tanta prioridade às investigações, conhecendo o passado das vítimas e seus comportamentos. Geograficamente, os corpos se acumularam em grupos por bairros da Zona Sul, como Englewood e Washington Park, ou áreas da Zona Oeste, como Austin e Garfield Park. Corpos eram muitas vezes descartados em distritos policiais com altos índices de crimes violentos, e as semelhanças entre esses locais impressionam. 94% dos corpos foram achados ao ar livre, em becos, parques ou montes de neve. Também em prédios abandonados, elas estavam parcialmente ou totalmente despidas, com sinais de atos não consensuais. Vítimas como Angela Ford, 32 anos, estrangulada em 2001, e Charlotte Day, 42 anos, estrangulada em 2001. Exemplificam o padrão de mães ou mulheres voltadas para a família que, ao morrerem, estavam profundamente presas à armadilha do vício. O descarte dos corpos em latas de lixo ou prédios abandonados pareceu também humilhar as vítimas após a morte, sugerindo um motivo de degradação. Esse perfil destaca vulnerabilidades interseccionais como raça, gênero e pobreza. Outras semelhanças são o estilo de vida das vítimas antes da morte, que aparentemente facilitava seu isolamento. Como o trabalho noturno nas ruas e em áreas de alta criminalidade na cidade, como a zona que permitiria ao assassino atraí-las sem possíveis testemunhas. Diversas vítimas, como Myrna Walker, assassinada e esquartejada em 2003, foram achadas em sacos de lixo ou caçambas, sugerindo que seus restos foram transportados e descartados após a morte. Provavelmente, a maioria dessas mulheres não morreu onde foi encontrada. Mais da metade das vítimas foi achada num raio de 10 milhas na zona sul de Chicago, perto de terrenos baldios ou prédios abandonados. As vítimas compartilhavam características como desesperança econômica. Algumas eram enfermeiras ou garçonetes, que infelizmente recorreram a esse trabalho em meio a vícios. Além disso, muitas vítimas tinham filhos ou netos, o que as humanizava além dos estereótipos sociais. Os assassinatos chegaram ao auge entre 2001 e 2010, muitas vezes no inverno, quando a neve ajudava a esconder os corpos. A consistência indica que o alvo era escolhido pela acessibilidade nessas zonas marginalizadas. E o padrão desses assassinatos ocorrerem nos meses de inverno também ajuda a ligar as vítimas a um assassino ou assassinos.
Alguém escolhia vítimas à noite, no inverno, sabia onde descartá-las e tinha métodos preferidos para matar. É muito óbvio. Os paralelos entre as vítimas registradas também se estendem ao tratamento pós-morte de seus corpos, com asfixia frequentemente deixando marcas de ligadura e ferimentos de defesa sendo encontrados em muitos dos corpos das vítimas, indicando que elas podem ter lutado ou resistido ao assassino. Além disso, muitas das vítimas, como Nicole Ridge, que foi assassinada em 2007, foram consideradas de alto risco pelas autoridades, o que só serviu para atrasar investigações e apurações sérias sobre seus assassinatos. Além disso, os corpos das vítimas costumavam ser encontrados dispostos em posição fetal ou cobertos por entulho, dificultando sua identificação após serem descobertos. No geral, as idades das vítimas variavam bastante e incluíam desde avós até jovens mães, mas elas eram unidas pela pobreza e pela raça na Chicago segregada. Esse padrão, de modo geral, reflete um descaso social muito mais amplo, com a geografia ligada a bairros negros desvalorizados. As vulnerabilidades das vítimas permitiram que esses crimes durassem tanto tempo. Queríamos respostas para essa loucura. E sinto que já te dei bastante contexto, mas agora precisamos ir até Chicago nós mesmos para investigar esses crimes. Então, em junho deste ano, compramos uma passagem de avião e fomos para a cidade para começar nossa investigação em campo. Agora, estamos em um dos bairros mais perigosos aqui em Chicago, Illinois, perseguindo o fantasma do estrangulador de Chicago. Se você acompanha essa história, sabe que corpos foram achados em toda a cidade, mas algumas áreas de Chicago viraram focos de assassinatos. Agora, nesta área em que estamos agora, um bairro que até parece ser bem decente, na verdade, vários corpos de vítimas foram encontrados. Por exemplo, bem aqui no número 3522 da King Drive, este prédio atrás de nós costumava estar completamente abandonado. Em outubro de 2003, a polícia de Chicago fez uma descoberta perturbadora no prédio abandonado à nossa direita. Dentro daquele prédio, seguindo uma denúncia, eles descobriram o corpo de uma mulher de 38 anos conhecida como Lucy Seth Mary Thomas. Agora, Mary era uma trabalhadora do sexo, uma viciada em drogas aqui em Chicago, e na época, eles não sabiam há quanto tempo ela estava morta ou quem a matou. De forma perturbadora, como nos outros casos deste vídeo, o assassino de Mary nunca foi pego ou levado à justiça. E o mistério ainda permanece sobre o que exatamente aconteceu dentro deste prédio. Será que Mary foi morta dentro deste prédio à nossa direita? Será que ela foi morta em outro lugar, trazida para cá e descartada? O que aconteceu com o assassino dela? Será que o assassino dela é responsável por mais assassinatos? Essas são apenas perguntas para as quais não temos respostas. Mas isso só mostra que os lugares seguem em frente após um assassinato. Antigamente, isso aqui era uma propriedade abandonada, uma propriedade degradada neste bairro de Chicago. E agora, como você pode ver, parece que há pessoas morando dentro do prédio. Bem aqui, inclusive, funciona a creche My Minnie's Home Daycare. Então parece que há uma creche funcionando neste prédio. E ninguém jamais saberia que o corpo de uma mulher negra de 38 anos foi encontrado aqui há mais de 20 anos e que o assassino dela ainda está por aí em algum lugar. Talvez neste bairro, talvez nem mesmo na cidade, mas em algum lugar do mundo. Então, o que você acha disso? Tipo, qual é a sua opinião? Nossa, é louco. Quero dizer, você olha para esse prédio e nunca pensaria que algo assim aconteceu aqui. Simplesmente horrível. Mas é uma área tão normal. Eu não sei. É realmente assustador. Tranquilo, né? Pássaros cantando, luz do sol. E você? Quero dizer, acho que isso mostra quantos lugares nos Estados Unidos têm casos que nunca foram resolvidos. E são prédios comuns do dia a dia. E a polícia não vai investigar o ocorrido porque não se importam com essas pessoas. É loucura pensar que eles não vão admitir que há um assassino aqui. Após as filmagens, fiz um pedido via FOIA para cada vítima destacada no documentário, com diferentes níveis de sucesso. Para quem não sabe, um pedido via FOIA, que é a sigla para Freedom of Information Act, basicamente é uma forma de qualquer pessoa solicitar ao governo dos Estados Unidos cópias de registros públicos ou documentos mantidos por agências federais, como e-mails, relatórios, laudos de autópsia ou dados, sem precisar de um motivo especial.
Ele foi criado para promover transparência no governo, mas as agências podem negar pedidos se envolverem segurança nacional, privacidade ou exceções, além de poderem demorar ou cobrar taxas para processar. Agora, eu já fiz centenas de pedidos via FOIA ao longo dos anos para meus vídeos. Tive muito sucesso. Já recebi de agências 1000 páginas de anotações investigativas. Já recebi deles fotos de cenas de crime e todos os tipos de informações em vários pedidos diferentes. Já fiz pedidos FOIA ao FBI. Já fiz pedidos FOIA a autoridades locais de habitação. Já fiz pedidos FOIA a governos e promotores públicos, já fiz FOIA para um monte de pessoas diferentes. Então, antes de você entrar nesse assunto e dizer que eu fiz tudo isso de forma incorreta, eu entendo muito bem o processo do FOIA e já trabalhei com várias agências, desde o FBI, como eu disse, até pequenas autoridades locais. Então eu entendo o que você precisa escrever, como protocolar essas coisas. E quando eu protocolei um pedido de FOIA para obter informações sobre o assassinato de Lucy Seth Mary Thomas, cujo local do crime acabamos de visitar nesse trecho, as autoridades de Chicago me forneceram apenas um documento, que foi o relatório inicial da ocorrência. No entanto, eles negaram me dar acesso a quaisquer outros documentos relacionados ao assassinato de Lucy Seth e afirmaram, abre aspas, que embora registros pertinentes tenham sido identificados, a divulgação desses registros prejudicaria uma investigação em andamento do Departamento de Polícia de Chicago. Este caso ainda está aberto e em andamento. A divulgação neste momento poderia potencialmente comprometer o progresso da investigação. Indivíduos ainda estão sendo entrevistados, e a divulgação desses registros interferiria diretamente na investigação ativa do Departamento de Polícia de Chicago sobre este assunto, de modo que a investigação deles seria comprometida. Se as testemunhas entrevistadas puderem revisar os materiais do Departamento de Polícia de Chicago, incluindo declarações de outras testemunhas, acusados e denunciantes. Fim da citação. Como disse, documentos sobre assassinatos não resolvidos são divulgados pelas autoridades frequentemente. Existem tantos pedidos de FOIA, milhares, centenas de milhares de solicitações FOIA relacionadas a assassinatos, especificamente como esses ao longo dos anos, que já foram atendidos. Nos últimos anos, como disse, enviei centenas de solicitações FOIA e, às vezes, recebi grandes volumes de documentos de departamentos de polícia, incluindo milhares de páginas e até milhares de fotos. No entanto, pessoalmente, acho o motivo apresentado pelo CPD um pouco desonesto aqui, dizendo que ainda estão entrevistando pessoas relacionadas ao assassinato de Lucy Seth. Eu, pessoalmente, acho isso um pouco inacreditável. Quero dizer, este é um assassinato não solucionado de 2003, quase 22 anos atrás. E a palavra-chave aqui é não solucionado. Não achei informações online sobre prisões recentes nesse caso, nem investigações abertas ou matérias de jornal sobre essa vítima há décadas. Não acho que ainda estejam entrevistando pessoas ou seguindo pistas ativamente nesse caso. Se você ouvir a declaração do Departamento de Polícia de Chicago, parece que eles têm detetives agora mesmo entrevistando pessoas e buscando justiça para a vítima. É essa a impressão que passam. Mas o que eu realmente acredito é que eles não querem admitir que esses assassinatos, obviamente, podem estar conectados. Eles não querem liberar essa informação para as pessoas. Acho que as autoridades às vezes retêm informações para evitar que as pessoas façam seu trabalho. Quero dizer, a polícia é como uma espécie de irmandade fraternal, onde existem dinâmicas de poder estranhas e uma hierarquia. E é um mundo muito estranho por eu ter conhecido um familiar que fazia parte desse meio. Quero dizer, é realmente estranho. Ao investigar esses caminhos e ler essas histórias, percebe-se que autoridades ou departamentos frequentemente mantêm casos abertos de propósito para evitar atender a pedidos de acesso à informação. Mesmo que pudessem encerrar o caso ou liberar documentos nos bastidores, eles não entregam. Neste caso, por exemplo, tem o laudo da autópsia. Um laudo de autópsia seria ótimo em muitos desses casos, para que você pudesse realmente começar a analisar o padrão. Sei que os familiares das vítimas têm pedido informações e estão muito irritados porque nem eles conseguem obter dados da polícia. E sim, eu só sinto que é desonesto dizer que eles ainda estão investigando ativamente todos esses assassinatos quando, você sabe, há um assassinato, vários assassinatos todos os dias em Chicago que eles precisam investigar. E como você vai ver, isso foi um padrão em todos os pedidos de acesso à informação que eu fiz. No entanto, eles me enviaram aquele relatório inicial do caso. Apesar de ser inútil, vamos conferir. Como pode ver, há pouca informação nesse relatório. Literalmente, a palavra desconhecido, ou o NK, está escrita em todo o documento. No entanto, a narrativa do relatório é a seguinte, abre aspas, em resumo, os policiais que atenderam à ocorrência foram até o endereço acima em resposta a uma chamada sobre uma pessoa. Ao chegar, BT-112L informou aos policiais que atenderam à ocorrência que a testemunha acima o chamou e disse que havia um corpo na garagem.
O CFO atendeu a ocorrência no local e a ambulância 33, assim como o caminhão de bombeiros 45. Não sei se estou lendo isso corretamente, por favor me corrija se eu estiver errado e não encontraram sinais vitais. A vítima tinha trauma e sangramento na cabeça e estava parcialmente vestida. Eles informam que o legista declarou a vítima morta no local e mencionam outros detalhes rotineiros, como quem estava presente, quem processou a cena e os técnicos. Mas o que mais existe em relação a esse caso? Quero dizer, isso claramente não pode ser toda a informação que eles têm, certo? Digo, esse relatório praticamente não nos diz nada. Como já disse, acho difícil acreditar que o Departamento de Polícia de Chicago ainda investiga ativamente esse assassinato de uma mulher qualquer para eles, de mais de 20 anos atrás. Pelo amor de Deus, a força-tarefa foi encerrada há anos e desde então não houve atualizações nesses assassinatos. Vou tornar esses documentos públicos e enviar um link do Google Drive na descrição do vídeo para que vocês possam analisá-los e tirar suas conclusões. Talvez encontrem algo nesses documentos que deixei passar, mas sabíamos que precisávamos continuar buscando. E assim continuamos nossa jornada pelo lado obscuro de Chicago. Outro assassinato que abalou este bairro em Chicago foi o da moradora de 42 anos, Charlotte Day. Agora, Charlotte era uma mulher negra, assim como todas as outras vítimas dessa sequência de assassinatos. Curiosamente, conversamos com alguns moradores do bairro que confirmaram lembrar desse acontecimento. Eles disseram que o corpo dela foi encontrado bem aqui, neste terreno baldio, e que ela não seria necessariamente alguém deste bairro, e que eles não acreditavam que a pessoa que a atacou fosse daqui. A ideia é que, como acabamos de ouvir, todo mundo aqui conhece todo mundo. O homem com quem acabamos de conversar disse que é uma comunidade muito unida. Todo mundo cuida uns dos outros e se preocupa uns com os outros, então se alguém tivesse feito isso, como fizeram, essa pessoa não seria daqui. Somos próximos, todos nós já na casa dos 40 agora. Mas eu era a única nessa época, eu sou assim. Ah, nós estávamos mortos. Nós somos da 3ª ou 4ª geração. Ninguém machucaria alguém daqui. Estamos aqui desde os anos 60. Acho que começamos a trabalhar quando eles se mudaram para cá, por volta dos anos 60. Sim, eles fazem isso. Eles encobrem muita coisa quando as pessoas ficam mal. Bem, é fácil para os policiais dizerem: ah, ela era só uma viciada em drogas ou uma trabalhadora do sexo, sabe? E eles nem sabem disso. Não jogaram por aqui, então não teve luta desse lado. Provavelmente alguém. O que eles acham é que alguém veio ou está vindo e simplesmente desovou corpos na região, não aqui. Tem 3 aqui nessa espécie de área quadrada que a gente estava tipo 2 ruas depois. Teve alguém que foi encontrado em 2002 em um prédio abandonado, ou em 2003. O nome dela era... Lá embaixo na Oma, né? Tipo Erwin ou algo assim. Sim. Sim, ela era adolescente. Sim, ela era. Você tem uma memória muito boa. Caramba, cara. Ela era parente de alguém, eu sabia disso por isso. Sinto muito em saber disso. Agora, você pode olhar para o mapa e ver quantos corpos foram encontrados aqui em Chicago que a polícia nunca se preocupou em investigar. A polícia nunca relacionou esses casos entre si. Ao percorrer a lista e visitar esses pontos de descarte, percebe-se o padrão. Várias mulheres tiveram seus corpos achados em terrenos baldios como este. Corpos que foram encontrados em latas de lixo incendiadas, corpos que foram descobertos em prédios abandonados. Então, claramente, esse assassino ou grupo de assassinos tinha algum tipo de modus operandi e algum tipo de padrão no que estavam fazendo aqui. Mas, como em todos os casos que vamos abordar no episódio de hoje, o assassinato de Charlotte continua sem solução e sem investigação. Então, aquela última cena e aquele último segmento que fizemos, literalmente você pode ver o terreno baldio de onde estamos agora. Estamos a apenas uns 60 metros de distância. Mas alguns anos depois, em setembro de 2006, este prédio atrás de mim foi o cenário de outra descoberta macabra. Dentro deste prédio, que na época estava vazio, os investigadores encontraram o corpo de Kelly Sarf, de 34 anos. Agora, o interessante sobre isso é que Kelly era uma mulher branca, mas ela recebeu o mesmo nível de justiça e empenho do Departamento de Polícia de Chicago que todas as outras. O assassinato de Kelly nunca foi solucionado, e como vimos no primeiro vídeo que gravamos nesta área, o prédio atrás de nós não está mais vazio. Ele claramente foi reformado.
Muito provavelmente há pessoas morando dentro do prédio, mas o assassinato que aconteceu lá dentro ainda não foi solucionado. E isso realmente faz você se perguntar, especialmente quando você começa a percorrer a lista, visitando esses lugares um atrás do outro, porque eles nunca pensaram em realmente resolver nenhum desses crimes. Eu sei que é difícil e sei que em uma cidade como Chicago, os recursos deles já vão estar bem limitados. Quando tantas mulheres são assassinadas com modus operandi e padrões semelhantes, como Kelly, que foi estrangulada como as outras mencionadas, eles ainda se negam a reconhecer um padrão. É aí que isso se torna profundamente problemático, e você começa a perceber que pelo menos um, se não vários monstros, ficaram impunes por esses crimes. Como você disse, esse bairro é bem tranquilo. É muito agradável e as pessoas são simpáticas. E você simplesmente não consegue imaginar que estamos, a poucos metros de onde aconteceu o último assassinato. É simplesmente louco. É difícil de acreditar. Curiosamente, acho que ela foi achada no porão, acessível por uma portinha visível. Mas nós vamos investigar alguns desses lugares. Você ouviu isso? Algo estalando, não sei. Tantos segredos. E é sempre estranho também estar aqui investigando essas coisas em um dia de verão claro e ensolarado. Os dias mais felizes, tempo lindo, histórias terríveis. E como eu disse, sinto que deveria estar dizendo agora, passo para você. Como você pode ver, havia mais 2 vítimas naquela área, descobertas a cerca de 30 metros uma da outra. Ambos os assassinatos seguem sem solução. Conversamos com pessoas que lembravam do corpo sendo encontrado e da revolta que sentiram. Na verdade, eu não consegui gravar o áudio do cara, mas ele estava falando sobre o fato de que uma das pessoas com quem conversamos do outro lado da rua da primeira cena estava dizendo isso. Eu queria ter gravado ele dizendo isso porque seria muito interessante ter esse registro. Mas ele nos disse, quando fui até ele e perguntei, você faz ideia de quem poderia ter matado essa mulher? Ele afirmou ter certeza de que, nesse caso, quem matou a mulher não era da comunidade deles. Ele falava desse bairro e de todos os moradores da rua, dizendo que todos conheciam a vítima. Disse, aqui todos se conhecem. Por anos cuidamos uns dos outros. Esse assassinato foi há quase 20 anos e todos ainda se lembravam disso quando conversei com eles. E ele disse, não seria alguém daqui. A gente sabe de tudo o que acontece aqui. Ele sugeriu que alguém de fora poderia ter deixado o corpo aqui ou sequestrado a vítima e cometido o crime. Mas afinal, isso é tão improvável. 2 assassinatos não resolvidos, com modus operandi muito parecidos, ocorreram próximos um do outro, na mesma estrada, ambos deixados em áreas abandonadas e sem ligação entre si. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade em acreditar que isso seja verdade. No entanto, querendo ir ainda mais fundo, enviei pedidos via FOIA para o Departamento de Polícia de Chicago, pedindo informações relacionadas a esses 2 assassinatos. Mais uma vez, recebi respostas semelhantes, mas uma delas foi extremamente bizarra. Como mostra esta carta do Departamento de Polícia de Chicago, eles responderam minha solicitação FOIA assim. O Departamento de Polícia de Chicago recebeu sua solicitação da Lei de Liberdade de Informação, FOIA, para o seguinte. Qualquer informação sobre o assassinato de Charlotte W. Day, de 42 anos, encontrada perto do número 3532 da West Monroe em 28 de março de 2001, estou solicitando todos os documentos, gravações de vídeo e áudio, fotos e relatórios relacionados a este caso. O CPD analisou sua solicitação e realizou buscas nos bancos de dados relevantes com os parâmetros informados. Os resultados da busca foram negativos, portanto, o CPD não possui registros que atendam à sua solicitação, conforme declarado. Fim da citação. Agora, isso é incrivelmente estranho para mim. Lembre-se, eu forneci mais informações para eles. Isso é apenas um pequeno trecho do meu pedido inicial, e é muito parecido com todos os outros pedidos. Usei praticamente os mesmos detalhes que eu e outros usamos em vários pedidos de FOIA. Forneci a eles o nome completo da vítima, o endereço e a data em que o corpo foi encontrado, além da idade. E eles estão realmente tentando dizer que não há nenhum registro desse corpo sequer ter sido encontrado. Não há registros desse assassinato no Departamento de Polícia de Chicago. Eles não estão dizendo, encontramos registros pertinentes, ou seja, registros que têm relação, mas não vamos liberá-los para você. Eles estão realmente dizendo nessa carta que não conseguiram encontrar um único registro que corresponda a esse crime. Como isso é possível? Quero dizer,
Em todos os sites e em todos os artigos de notícias e histórias sobre essas mortes e essas mulheres, inclusive em sites que você mesmo pode conferir, como o Chicago Reader, Unforgotten51.com e outros, Charlotte W. Day está listada como uma das vítimas desses crimes, que foi encontrada exatamente no endereço que eu forneci, naquela data exata. Essa informação é facilmente verificável. O corpo de Charlotte W. Day foi encontrado lá, assassinada. Isso consta nos relatórios e familiares já se pronunciaram. E ainda assim, oficialmente, nos registros do Departamento de Polícia de Chicago, ela não existe. Então, o que exatamente está acontecendo aqui? Como a polícia de Chicago não tinha nenhum registro relacionado à descoberta do corpo de Charlotte ou ao assassinato dela, sem laudo de autópsia, boletim de ocorrência, relatórios policiais ou anotações investigativas, esses arquivos foram perdidos ou destruídos. Na melhor das hipóteses, na minha opinião, isso demonstra uma negligência grave por parte do Departamento de Polícia de Chicago e, no pior cenário, revela desrespeito às vítimas e possível perda ou destruição intencional de registros importantes de um caso de assassinato não solucionado. É estranho que não haja registros sobre a descoberta do corpo. Como disse, nem existe um relatório detalhando as condições em que foi encontrado ou relatando o ocorrido. Mas sem nenhuma informação, podemos fazer hipóteses e teorizar o dia todo, mas precisamos seguir em frente aqui. Isso contrasta porque, ao solicitar via FOIA informações sobre o assassinato de Kelly Sarf, encontrada na mesma rua que Charlotte, tive pouco sucesso. A polícia de Chicago me enviou o relatório original do caso sobre a descoberta do corpo de Kelly, mas novamente não me deram informações extras. Mais uma vez, usaram a mesma desculpa para negar o pedido FOIA. Informamos que o acesso a quaisquer outros registros foi negado. Esta é uma investigação em andamento e todos os registros deste caso estão isentos pela FOIA sob exceção, permitindo ao órgão reter registros. Isso interferiria em procedimentos de aplicação da lei pendentes, reais ou previstos, conduzidos pela agência de aplicação da lei ou correcional que recebeu o pedido FOIA. Além disso, sob a seção blá blá blá, uma agência pode reter registros se a divulgação obstruir uma investigação criminal em andamento pela própria agência. Registros foram identificados, mas divulgá-los prejudicaria uma investigação em andamento do Departamento de Polícia de Chicago. Para avaliar se seu pedido afetaria uma investigação em andamento, o caso foi enviado ao Departamento de Detetives, que afirmou que divulgar registros agora poderia prejudicar ou obstruir a investigação. Fim da citação. Eu entendi. Sei que algumas pessoas na internet não gostam de mim e dos meus vídeos. Vão recortar isso para dizer que Colin quer interferir em investigações e que isso prova por que não divulgam esses registros. Eles vão distorcer minhas palavras, dizendo que tento atrapalhar as investigações e fazer coisas horríveis. Mas não estou sugerindo liberar todas as informações. O que eu estou dizendo é que eu não acredito neles quando afirmam que ainda estão trabalhando em uma investigação ativa no caso da Kelly Sarf, junto com investigações ativas nos casos de todas as outras 50 mulheres nessa série de assassinatos. Seria inviável manter investigações detalhadas sobre todos os assassinatos não resolvidos da história de Chicago ao mesmo tempo. Imagine quantos casos existem. Há mais assassinatos não resolvidos na cidade do que se pode contar, e familiares das vítimas pedem que essas informações sejam divulgadas. Quero dizer, as pessoas realmente nem entendem, ninguém realmente sabe. Muitas dessas pessoas não entendem o que aconteceu com seus próprios familiares. Quero dizer, são coisas profundamente perturbadoras. Famílias e grupos como o Murder Accountability Project poderiam usar essas informações para conscientizar, criar perfis e apoiar a polícia, mas tudo está sendo mantido em segredo. Se resolverem esse caso nos próximos anos, melhor para eles, e estou feliz por terem negado o acesso aos registros. Mas infelizmente, eu simplesmente não acredito que eles vão resolver esses casos, e eu simplesmente não acredito que eles estejam investigando ativamente esses casos. Também houve familiares dessas vítimas que, como mencionei, há anos pedem ao Departamento de Polícia de Chicago a liberação de documentos sobre os assassinatos de seus entes queridos. E até hoje, eles não receberam essa informação. Por que exatamente? Eu não sei. Entendo não querer alertar os autores, interferir na investigação ou contaminar depoimentos de vítimas e testemunhas. Mas em tantos casos, eles simplesmente rotulam coisas assim como investigação em aberto, para garantir que as pessoas legalmente não possam ter acesso a esses arquivos por um motivo ou outro. Não entendo por que os investigadores não divulgam relatórios toxicológicos, laudos de autópsia ou outros documentos desses crimes, permitindo que as pessoas analisem e tirem suas próprias conclusões.
Quero dizer, atualmente, para mostrar os paralelos aqui, ali, em uma mala, eu tenho em minha posse um monte de documentos com mais de 5.000 páginas de anotações investigativas, relatórios e documentos relacionados aos assassinatos não solucionados de crianças no condado de Oakland, em Detroit. Milhares e milhares de páginas de documentos e relatórios com trechos tarjados lidando com vários assassinatos não solucionados, infelizmente, de crianças. Esses assassinatos não foram resolvidos. Eles nunca foram solucionados. Mesmo assim, a polícia divulgou muitas informações ao público para que familiares, investigadores particulares e outros possam conduzir suas próprias investigações. E para que emissoras de notícias e jornalistas independentes possam divulgar detalhes e ajudar a conscientizar, como eu pretendo fazer com esses vídeos. Eu só acho isso muito estranho. Um caso sem avanços públicos há 6 anos e quase 20 anos sem progresso ainda é considerado ativo e em andamento pelas autoridades, mas pessoalmente não acredito nisso. Você pode debater isso o dia todo e sei que alguns discordam, mas não acho que esteja acontecendo. Sobre a Kelly, ao menos me deram um relatório do caso. Vamos ver. Como você pode ver, novamente há muitos campos marcados como desconhecido ou UNC neste relatório e muita informação ainda desconhecida. Citação. Em resumo, os ROs ou oficiais atenderam uma ocorrência de pessoa caída. Ao chegar, o corpo da vítima, Sarf Kelly, foi encontrado no porão de um prédio abandonado. A vítima estava deitada de costas, apenas de camisa, sem roupas da cintura para baixo e com 2 cobertores nos tornozelos. Apresentava hematomas no pescoço e sangramento pela boca do lado direito. As testemunhas 1 e 2 disseram que não viam a vítima há 3 ou 4 dias e que na última vez ela não tinha cicatrizes ou hematomas no pescoço. A testemunha 1 encontrou o corpo e avisou a testemunha 2, que tentou acordá-la sacudindo-a. Fim da citação. É basicamente isso. Essas são as informações divulgadas pela polícia sobre o assassinato de Kelly Sarf. Eles não divulgaram e não vão divulgar o laudo da autópsia, quaisquer outras anotações da investigação ou, na verdade, qualquer informação sobre esse caso em geral. Isso, como você pode ver, é extremamente frustrante, não só para mim e outros que se importam e buscam justiça nesses casos, mas só consigo imaginar. Para os familiares das vítimas também, que ficaram se perguntando por quase 2 décadas o que aconteceu com seu ente querido e quem possivelmente fez isso com seu ente querido. Eles nunca divulgaram fotos da cena nem detalhes da maioria desses crimes, o que acho um pouco estranho. Quase 20 anos depois, o Departamento de Polícia de Chicago ainda permanece muito calado sobre esses casos. Eles não querem falar sobre isso e também não querem que outros falem. O triste é que sobre muitas dessas mulheres quase não há informações na internet. Não há fotos das mulheres para lembrarmos delas. É muito triste. As autoridades parecem nunca ter se importado e ainda não se importam, mas infelizmente precisamos seguir em frente. Nossa investigação pela cidade se tornava mais sombria à medida que nos aprofundávamos cada vez mais nisso. Então, muitos desses casos que estamos abordando no vídeo de hoje aconteceram no passado, em um passado relativamente distante, como em 2001, 2003, 2004, mas as pessoas esquecem que esse assassino, ou esses assassinos, estiveram ativos até mais ou menos 2018. Algumas pessoas acreditam que eles continuaram atacando e matando depois, mas aqui atrás de mim, nesta área, não sei exatamente onde o corpo foi encontrado. Em 2017, no dia 22 de junho de 2017, o corpo de uma mulher chamada Catherine Satterfield Buchanan foi encontrado deitado no canteiro desta área. Então Catherine se encaixava mais uma vez no mesmo perfil. Ela era negra, ela foi estrangulada e um pouco brutalizada antes de morrer. O interessante desse caso é que Catherine, na verdade, tinha 58 anos. Diferente das outras vítimas mais jovens, Catherine tinha quase 60 anos. E, curiosamente, a outra vítima cujo local vamos visitar nesta área, que também era um pouco mais velha. Mas eu acho interessante, sabe? Assassinos mudam seus modos de agir, mudam o perfil das vítimas, mudam as pessoas que escolhem como alvo para despistar a polícia. E isso parece ser o que aconteceu aqui com o assassinato de Catherine, porque assim como com todos os outros, o assassinato dela até hoje continua sem solução. Vamos usar uma Spirit Box aqui para tentar obter informações antes de seguir. Então, agora estamos apenas tentando falar com quaisquer energias que possam estar aqui nesta área aqui. Vamos fazer perguntas sobre a morte de uma mulher chamada Catherine, cujo corpo foi encontrado nesta área em 2017.
Então, se você sabe algo sobre esse assassinato ou o que aconteceu com Catherine, pode, por favor, dizer sim ou eu estou aqui. Policial, ouvi na hora. Você ouviu? Nunca mais foi vista. Seguiu. O que? Eu ouvi o aviso. Envie um e-mail pra ela. Grátis, é de graça. Eu tinha 19 anos. Você viu a pessoa que largou o corpo da Catherine aqui fora? Meu chefe... 45. Isso se encaixaria na faixa etária? Achei que dizia branco. Muito bom. Foi só uma pessoa? 6 ou 7. Você está dizendo que uma pessoa foi responsável por 6 ou 7 dos assassinatos? De visita foi o que eu vi. Esse cara não morava aqui. Só um deles. É ele, senhora. Você pode nos dar alguma pista sobre a pessoa que largou o corpo aqui, se você viu? Sim, por mais estranho que pareça, eu sinto algo como um tipo de formigamento aqui. Só uma palavra. Eu não fiz nada. Então você quer dizer que era um homem branco de 45 anos? Sim, é isso. Pode dizer o nome da pessoa encontrada aqui para provar que sabe do assunto? Suspeito. Mais alguma coisa que você possa nos contar? Esse cara volta à cena. Ele se foi. Você pode nos dar um nome? 57. 57. O tempo todo. Tranquilidade gratuita. Aprovado. Mais alguma coisa? Você sabe por que escolheu aqui? Porque fui atacado. Alguém aqui precisa de ajuda? Então é interessante porque diz, ou pareceu dizer, 45 branco, o que iria contra o que os especialistas em perfil criminal disseram acreditar sobre o suspeito. Todo o discurso que li sobre esse caso afirma que a pessoa ou as pessoas provavelmente eram negras. Então eu acho isso muito interessante, e na verdade é bem louco. Teve um caso sobre o qual li há um tempo, de um cara que foi preso em um bairro de Chicago, que tinha basicamente uma metralhadora em sua van branca, centenas de cápsulas deflagradas e escritos sobre querer realizar um ataque a tiros em massa. E eu li essas teorias na internet de que existem indivíduos brancos racistas que basicamente caçam minorias em Chicago e que a polícia praticamente faz vista grossa quando se trata desses crimes. O cara foi preso e com todas aquelas coisas em um bairro predominantemente negro, ele era um cara branco.
Então, essa é uma notícia realmente estranha. Então, eu não sei o que pensar disso, mas vou dizer, só de fazer essa sessão de Spirit Box agora, é difícil imaginar, em todos esses casos, o corpo de uma mulher morta simplesmente largado aqui. Ela tinha quase 60 anos, viveu uma vida inteira, e algum doente acabou com a vida dela e simplesmente a jogou como lixo no meio de outros lixos. É difícil acreditar, mas esse é o lado humano desses casos e por isso fazemos isso, já que o assassinato dela segue sem solução. Todos os casos que estamos falando neste vídeo estão sem solução. Ela tinha quase minha idade, poderia ter sido eu. E é difícil de acreditar, simplesmente horrível. Não sei, talvez com uma família em algum lugar. Triste. Eu só acho muito estranho como aqui é uma área bem populosa. Quero dizer, tem gente por toda parte nas ruas e isso que hoje é um dia de semana também. Então, quero dizer, só de pensar que alguém veio aqui à noite, provavelmente estacionou onde a gente estacionou, tirou o corpo, largou bem aqui e depois foi embora. É muito estranho pensar nisso. Parece que você quase vê o que aconteceu. E por que escolher esses lugares? Acho que essa é minha maior dúvida, especialmente com isso. Por que essa área bem aqui? Existe um padrão para a disposição desses corpos? Porque esse cara ou esses caras não estão necessariamente matando eles bem aqui. Eles estão escolhendo esses lugares para descartar os corpos. Então, eu não sei. Mas ainda precisamos continuar. Havia muitas informações interessantes ali, incluindo algumas que indicavam um possível suspeito branco. Na verdade, eu passei algumas perguntas, hipóteses e informações para a IA e perguntei se poderia ser um assassino branco. Ela confirmou que as evidências podem indicar um assassino branco ou não negro, mirando essas mulheres negras, talvez com ligação comercial. Não sei, havia muita informação. E eu quero deixar bem claro aqui, de forma absolutamente cristalina. Mais uma vez, ao longo dessas investigações, e na verdade, em qualquer investigação que fazemos relacionada a um caso de crime real, não estamos tentando contatar os espíritos das vítimas em específico. Estamos tentando tratar isso com o máximo possível de respeito, cuidado e empatia, de todo o coração e toda a alma. Se você não percebe que vídeos como este exigem tempo, esforço, cuidado e pesquisa, realmente não sei o que dizer. Passei meses investigando esses casos e tentando encontrar informações, e só continuei esbarrando em becos sem saída, um atrás do outro. Eu acredito totalmente nos métodos que usamos neste canal, em todos os vídeos, para tentar conversar com o que alguns chamam de espíritos e que prefiro ver como energias. Você não precisa acreditar nas mesmas coisas que nós acreditamos, e eu não estou te obrigando a isso. Além disso, quero deixar mais uma vez muito claro que as respostas que recebemos nessas investigações não devem, de forma alguma, ser interpretadas como evidências legítimas que acreditamos que poderiam ser usadas em qualquer processo real ou como resposta legítima para uma pergunta. Nossos vídeos mostram apenas experimentos. Não estou prometendo que todas essas são comunicações reais e legítimas com algum tipo de energia, mas são de fato experimentos que tratamos com respeito e cuidado, colocando boas intenções por trás deles. Experimentos em que eu e minha família acreditamos totalmente. Não interprete nenhuma das respostas que coletamos durante nossas investigações como algo que estamos apresentando como evidência definitiva ou como detalhes que estamos tentando incluir no conjunto de relatórios investigativos em casos como esses. Essas são perguntas que acredito que precisamos fazer e que estamos buscando responder. Só quero deixar isso claro. Eu estou fazendo isso porque realmente me importo com essas pessoas, e eu fico realmente irritado quando vejo que o governo passa por cima de tanta gente. Forças policiais preguiçosas e corrupção nesses departamentos e agências realmente me deixam chateado por experiências pessoais, pessoas que conheci, acontecimentos e um estudo aprofundado desses casos. Li muitos livros, trabalhei com vários pesquisadores e jornalistas investigativos, fiz inúmeros pedidos de FOIA, passei noites analisando documentos e relatórios antigos, lendo e absorvendo tudo isso. Isso me deixa muito irritado. Na minha visão, esses vídeos servem para conscientizar sobre esses crimes. E estamos fazendo essas perguntas porque somos genuinamente curiosos e queremos ajudar a trazer, especialmente neste caso, esses crimes de volta à atenção do público. Neste momento, parece que muitos esqueceram do estrangulador de Chicago e das mulheres brutalmente assassinadas. Nunca tivemos justiça.
Ao tratar do meu pedido via FOIA sobre registros do assassinato de Catherine Satterfield Buchanan, algo estranho acontece. Como você pode ver, eu enviei meu pedido via FOIA de registros relacionados ao assassinato de Catherine em 8 de julho de 2025. Era para ser em 5 dias, mas deixo isso de lado. Se passaram 9 dias. Em 18 de julho de 25, o Departamento de Polícia de Chicago respondeu dizendo que eles estão estendendo o prazo por mais 5 dias, pois podem precisar reunir uma grande quantidade de registros. No entanto, 5 dias a partir dessa data seriam 23 de julho de 25. Hoje é 11 de agosto, no dia em que estou gravando isso, quase 3 semanas depois daquela data de extensão, e eles não responderam nem me deram nenhuma atualização em relação a esses registros, sobre os quais eu não estou muito informado. Não conheço muito bem os detalhes específicos da lei FOIA, mas acredito que isso pode ser uma violação da FOIA. Acho que eles deveriam ter aquele prazo para responder a você e eles têm que responder dentro desse prazo. Se eles prorrogarem, você deve conceder o prazo extra. Estou disposto, mas não responderam. Eles já passaram do prazo de extensão prometido e nem me avisaram. Sinceramente, você está vendo. Parece que esqueceram do meu pedido. Quero dizer, os outros pedidos que eu fiz exatamente no mesmo dia, eu fiz um depois do outro. Aqueles outros pedidos foram atendidos bem rápido, tipo em alguns dias, uma semana depois, mas esse pedido aparentemente foi esquecido. Então eu não tenho mais atualizações para dar para vocês sobre esse caso em específico. Se eu receber os registros antes do lançamento do vídeo, vou incluí-los e gravar um clipe curto sobre esses documentos. Isso novamente revela uma falha no Departamento de Polícia de Chicago. Quero dizer, aqui eles parecem realmente esquecer de um pedido de acesso à informação, ou pelo menos esquecer de dar retorno ao solicitante. Isso mostra falta de cuidado para você, ou sou só eu? Eu não sei. Eles ainda não demonstram real preocupação com essas mulheres, nem divulgam informações sobre os assassinatos não resolvidos ao público. Talvez alguém, não necessariamente eu, mas um jornalista investigativo ou detetive particular, possa reconhecer informações e ajudar a identificar um assassino ou perfil. Talvez alguém pudesse ajudar no caso de forma geral. Não sei, é realmente estranho. Nunca vi as autoridades agirem assim diante de um pedido de acesso à informação, como se simplesmente esquecessem, mas precisamos seguir em frente. A poucos minutos daquela última cena em 2014, outra descoberta perturbadora foi feita neste bairro em Chicago. Desta vez, em um beco à minha esquerda, encontraram o corpo de Velma Howard, uma mulher negra de 50 anos. Agora, Velma era como todas as outras, uma mulher negra, trabalhadora do sexo e foi estrangulada até a morte. E assim como em todos os outros casos que estamos investigando aqui, a morte de Velma continua sem solução até hoje. E quero que você compare todos esses assassinatos com a atenção recebida em casos como o de Gabby Petito ou os assassinatos de Idaho. Tantos desses casos recebem tanta atenção nacional, eles capturam o interesse de milhões de pessoas, elas acompanham esses casos e querem justiça para as vítimas. Mas em Chicago, especialmente, ninguém está demonstrando essa mesma energia, e lá vai um policial de Chicago bem na hora que estou dizendo isso. E nem mesmo a própria polícia de Chicago corresponde a essa mobilização. Quero dizer, não houve nenhum esforço para resolver nenhum desses assassinatos. E Velma tinha 50 anos, ela já tinha vivido uma vida inteira. Ela tinha familiares que a amavam, mas ainda assim foi tratada como todos. Só mais um número em uma folha. Isso é profundamente perturbador. Mas no fim das contas, tudo o que podemos fazer é ter esperança e rezar por justiça para algumas dessas pessoas. Talvez um dia algo aconteça, mas ainda temos muitos outros lugares para visitar. E quero que vocês tenham em mente que mesmo no final deste vídeo, há mais de 75 casos nessa série de assassinatos. Imagine, 75 pessoas. Lugares onde corpos foram descartados para serem encontrados por alguém que nunca foi pego. Se fosse o caso, estaríamos diante de um dos serial killers mais prolíficos da história americana. Ainda assim, ninguém comenta e nada foi feito. E parece que, mesmo aqui em Chicago, as pessoas com quem conversamos nas ruas desse bairro nem sequer sabem disso. 25 de junho de 2010, em West Garfield, Chicago. O corpo de uma mulher é encontrado sem vida em um beco bem ao lado de onde estamos agora. Eventualmente, os investigadores juntariam as peças e descobririam que o corpo pertencia a uma mulher de 43 anos chamada LaFonda Sue Wilson.
Assim como todas as outras mulheres negras cujos corpos foram encontrados em Chicago nos últimos 10 anos, LaFonda também havia sido estrangulada até a morte e desovada. Agora, como em todos esses casos, presume-se que os assassinatos não estão acontecendo nos locais onde os corpos estão sendo encontrados. Porém, o assassino precisa ir a essas áreas para desovar os corpos, como em outros casos. Exceto que, desta vez, o que chama um pouco a atenção sobre esse local é que a área é mais industrial. Há frigoríficos e açougues, e obviamente você pode ver os paletes atrás de mim, negócios por toda essa área. E ainda assim, o assassino ou assassinos escolheram esse local como local de desova de corpos naquele dia fatídico, em junho de 2010. Então, enquanto estamos aqui, vamos fazer uma sessão com a Spirit Box e ver o que conseguimos captar. Com base na nossa última sessão, recebemos informações de que o assassino pode ter tido 45 anos, era branco e tinha outros atributos. Então, vamos apenas perguntar. Em 25 de junho de 2010, o corpo de uma mulher negra foi encontrado aqui. Alguém nesta área se lembra de ter visto isso? Se você for um espírito ou energia, podemos te ver. Vale a pena tentar. É isso? Meu Deus, um trem. Nem dá pra ouvir a Spirit Box. Você se lembra de ter visto aquele corpo sendo deixado aqui? Eu amo o poder. Lembra da mulher? Ela se chamava LaFonda Sue Wilson. Você se lembra da maneira como ela foi morta? Gente branca. Gente branca? Continue correndo. Pode nos dizer por que o assassino escolheu este local? Especialista local. Estou confuso. Eu morei aqui. Se você se lembra do homem que veio e largou o corpo nesta área, pode, por favor, tentar listar qualquer coisa que você se lembre sobre ele? A altura dele, o peso, a cor do cabelo, cor dos olhos, qualquer coisa de que você se lembre sobre a aparência dele. A raça dele. Armas ou algo assim. Estou triste. Não tenho certeza, mas sei que sou mulher. Ele era alto? Dois de nós. Eu amo esse jogo. Corredores, porão. Qual era a cor do cabelo dele? Ok. Cor. Que cor? Eu encontrei uma... Feminino. Quantos anos tinha o cara que matou ela? Velho. Mas quantos anos exatamente? Quantos anos tinha o cara? Velho e bravo. Velho e alto. 45.
Achei que ouvi 45. Eu também. Você pode repetir isso mais uma vez? Ele tinha uma pistola. O último aqui. Um tremendo covarde. Talvez ele tenha ameaçado e sequestrado essa pessoa com uma pistola. Equinócio. Certo, é vendido para o solstício. É a 25ª ou 24ª vez. O assassino era branco, negro ou de outra raça? O assassino era hispânico? Ainda estou indo. Karatê. Estou certo, estou bem. Amarre as mãos dela. Eram brancos ou negros? Negros tão escuros. Mais claro, por favor. Eu ouvi preto. Sério? Eles eram mais magros ou estavam acima do peso, corpulentos? Pode falar algo sobre eles? Corpulento, corpulento, corpulento. Corpulento. Todas as peças que elas estão vindo. Droga, esse trem é tão barulhento. Pode nos contar algo mais sobre esse assassino? Óculos. Cabelos ruivos. Então era um homem branco, com cabelos ruivos. Sim, de fato. Alguma curva vermelha. O que mais você pode dizer sobre essa pessoa? Corpulento, ele estava em um carro ou em um caminhão? Corpulento, corpulento. Ouvi isso. Tinham várias pessoas lá naquela noite quando o corpo foi descartado. Cego? Nós vamos indo, mas tem mais alguma coisa que você possa nos contar sobre a pessoa ou as pessoas que descartaram aquele corpo, o corpo da Lafonda aqui? Eles são de Chicago? Ele ou eles? Eles são de Chicago ou ele é de Chicago? Sim, senhor. Vou continuar aguardando. Fique perto. Churrascaria. Ou isso ou aquilo, ouvi ambos. É um assassino ou vários assassinos de Chicago? Bem, um cara branco com cabelo ruivo. São 45. Isso é bem interessante. Nas duas vezes recebemos branco e 45.
cabelo ruivo é realmente interessante porque, obviamente, seria uma pessoa branca, a menos que alguém tenha pintado o cabelo. Mas acho que temos que continuar insistindo. Acho interessante ver as evidências de como elas se conectam de caso para caso ou de sessão para sessão. E tem tipo um monte de insetos bem aqui. Então, vocês querem ir pro próximo? Novamente, coisas bem bizarras saíram da sessão com a Spirit Box. Um homem branco de cabelo ruivo apareceu. Leve isso com ceticismo, mas é interessante. Também cheguei a outro impasse com um pedido de FOIA, que desta vez foi totalmente negado. É curioso notar as discrepâncias dentro do mesmo departamento de polícia sobre quais informações são liberadas e para quem. Digo isso porque nenhum dos crimes discutidos aqui foi resolvido. Todos os assassinatos seguem sem solução. Apesar disso, recebi respostas diferentes aos pedidos de FOIA. É bem louco. Para 2 pedidos, me liberaram um documento, o relatório original do caso. Isso ocorreu em 2 pedidos, mas ainda eram documentos. 2 dos meus pedidos foram prorrogados e depois não responderam mais, o que presumo, talvez erroneamente, ser uma violação da FOIA. Quer dizer, eles disseram que precisavam de mais, sei lá, 5, 10 dias. Já se passaram uns 25, quase 30 dias, e eu não recebi nenhuma resposta. Nas demais respostas, disseram apenas que não podiam liberar informações por ser um caso em andamento. Por que liberaram informações de outros casos em andamento, mencionados como ativos na carta de negação, mas não destes casos? Por que não liberaram os relatórios de ocorrência desses casos? Como já disse, não acredito que nenhum deles seja realmente um caso ativo. Eles podem constar como ativos, tipo está escrito ativo, nunca fechado, em um arquivo. Mas não acredito que haja detetives do CPD todos os dias, semana após semana, investigando e acompanhando essas pistas. Se eles realmente estivessem, se alguns desses casos estivessem de fato ativos a ponto de acharem perigoso divulgar essas informações, então você não imaginaria que pelo menos um dos 51 casos já teria sido resolvido até agora? Ou pelo menos um suspeito em um dos assassinatos poderia ter sido preso ou levado para interrogatório. Eu não sei, essas são só as minhas opiniões. Me diga o que você acha nos comentários abaixo. Mas é estranho como o Departamento de Polícia de Chicago responde de formas tão variadas a esse tipo de solicitação. Aqui está o texto da carta deles. Eles disseram, abre aspas, seu pedido foi analisado pelo CPD. O CPD considera isso uma investigação em andamento. Portanto, foi determinado que seu pedido está negado neste momento. Fecha aspas. Depois eles explicam o motivo, mas acho estranho que, em algumas dessas investigações em andamento, forneceram certas informações. Para outros casos, negaram liberar informações. Em pelo menos um pedido de FOIA, disseram não ter dados. Lembre-se, eles disseram que não tinham documento algum provando que a vítima realmente foi assassinada. Isso, na minha opinião, mostra o quão dispersa e descoordenada toda essa investigação é e foi. Mas ainda tínhamos mais alguns lugares para visitar. Então é realmente interessante, vou dizer, dirigir nessas áreas. Eu nem tinha necessariamente olhado onde estávamos, mas muitos desses corpos, especialmente nesse agrupamento que estamos investigando, porque temos ficado na mesma região do bairro, nós temos estado em West East Garfield, em Chicago, uma área que tem algumas das maiores taxas de criminalidade da cidade. Se você procurar qualquer lista dos bairros mais perigosos de Chicago, você vai ver Englewood, que é o território do serial killer, onde vamos gravar nosso próximo vídeo aqui em Chicago. E então, East e West Garfield Park, que é onde estivemos a tarde toda. E é uma loucura, tipo, acabei de falar pra vocês que é lá onde a gente passou a tarde toda e todo mundo fica meio chocado. Porque, sabe, você imagina que o bairro mais perigoso seria mais degradado e pareceria muito mais assustador, especialmente porque Chicago tem uma reputação de violência, mas simplesmente parece bonito, parece tipo um bairro comum de uma cidade grande. Mas se você olhar nas notícias, essa área nesse bairro tem tantos assassinatos. É difícil de entender, sabe? E faz sentido que essa seja uma daquelas áreas onde um serial killer largaria corpos. Porque mesmo quando você pensa sobre isso vindo aqui, um serial killer ou um serial killer inteligente, devo dizer, escolheria um dos bairros como este porque essa área já está tão sobrecarregada de crimes. Sabe, as autoridades que são especificamente designadas para essa parte de Chicago, só de olhar as taxas de criminalidade, provavelmente já estão sobrecarregadas até certo ponto.
E sendo um serial killer, mesmo que você não mate alguém aqui, abandonar o corpo aqui realmente usaria os recursos desta área especificamente. Até que, sabe, eles criariam uma força-tarefa em toda a cidade ou algo assim, o que nunca aconteceu, mas eu não sei. Isso só mostra, olha essa porcaria abandonada, é louco. Você tá vendo isso? Se você for esperto e estiver fazendo esse tipo de coisa, esse é o lugar perfeito para largar um corpo. Quando já tem corpos meio que se acumulando numa área que tem uma taxa de homicídios mais alta, eu diria que é mais fácil um crime passar despercebido. Então, eu não sei. Isso mostra que, na minha opinião, quem quer que a gente esteja lidando aqui é alguém bem inteligente e entende, obviamente, como sair impune de um assassinato. Quero dizer, a falta de evidências de DNA, a falta de qualquer evidência mesmo. Quero dizer, como mesmo nos dias de hoje alguém consegue sair impune matando, sei lá, algumas pessoas dizem que mais de 70. Principalmente, o número gira em torno de 50 mulheres e você nunca sequer é suspeito. Tipo, eles não têm suspeitos, pelo menos oficialmente nos registros, então... tem mais um lugar. Ei pessoal, obrigado por assistirem ao episódio de hoje de The Paranormal Files. Como vocês sabem, toda semana sorteamos uma sacola de brindes para um espectador do programa. Agradecemos a todos que acompanham e gostamos de retribuir. Então, para participar do sorteio da sacola de brindes, tudo o que você precisa fazer é curtir o vídeo de hoje. Certifique-se de clicar no botão de curtir no vídeo e deixar um comentário dizendo Unsolved na seção de comentários do vídeo. Vou dar 10 segundos para vocês fazerem isso agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado, pessoal, por fazerem isso. Obrigado a todos que comentaram. Eu adoro ouvir todos vocês. Temos a melhor família assustadora do YouTube. Vocês são incríveis, todos vocês. Como família pra mim e pra minha família. Não temos palavras para agradecer por assistirem e por estarem conosco nessa jornada nos últimos 10 anos. Enfim, pessoal, vamos voltar para o vídeo. Fica muito louco. E é isso. Obrigado por assistirem e continuem no clima sobrenatural. 5 de novembro de 2004. Foi bem aqui, atrás da antiga fábrica de estampagem de aço dos irmãos Wood, onde o corpo da jovem negra de 18 anos, Macalava Williams, foi encontrado. Agora, em toda essa onda de crimes, Macalava é conhecida como a vítima mais jovem. Ela tinha apenas 18 anos. Gostaria que tivéssemos pedido todos os documentos pela lei de acesso à informação antes de virmos, mas presumo, pelo ponto do GPS no mapa usado neste vídeo, que o corpo dela foi encontrado aqui. Diz que foi encontrado ao ar livre, em um terreno baldio. Então, estou presumindo que é aqui porque a fábrica de estampagem de aço, eu presumo, é este prédio que agora está fechado. Por mais assustador que seja, se você vier aqui, ainda dá para ver bem claramente, sem saída, não há saída, só sem saída, o que é muito relevante para a história que estamos contando agora. Faremos nossa sessão com a Spirit Box aqui atrás. Na sombra. Então, essa é nossa última parada de hoje. Eu não sei exatamente quantas pessoas ou quantos locais nós visitamos, mas como você pode ver, Chicago claramente tem um problema que ninguém está enfrentando. É revoltante ver tantas reportagens constantes sobre essas ondas de assassinatos. E mesmo que eles não estejam ligados a 1, 2, 3 autores, mesmo que todos esses assassinatos não estejam conectados entre si, é difícil acreditar que há tantas mulheres cujos assassinatos nunca foram solucionados. E você imaginaria que eles iriam querer dar algum tipo de ênfase a esses assassinatos para tentar resolvê-los, mas isso simplesmente não está acontecendo, e na verdade, isso nunca aconteceu. É meio louco pensar que mais de 70 assassinatos de mulheres ficaram sem solução aqui, mulheres jovens e mulheres idosas, é simplesmente insano. Tem um aparador de grama cortando essa parte do mato bem ao nosso lado agora. Mas, vamos ver, a Spirit Box. Então, para quem estiver nesta área, quaisquer espíritos ou energias, só queremos descobrir o que aconteceu com a garota de 18 anos, cujo corpo foi encontrado aqui em 2004. Eu não sei se algum de vocês que estão aqui, talvez alguém da fábrica deste prédio antigo, pode vir e tentar falar conosco, mas queremos saber detalhes sobre o que aconteceu. Então, para quem estiver aqui,
Você pode nos dar alguma pista ou informação sobre o homem ou os homens que desovaram aquele corpo aqui fora? Choramingando. Lembra quando encontraram aquele corpo aqui? Sim, é verdade. Muito no verão. Então, quem descartou o corpo? Foi um homem, uma mulher, era branco, negro? Você pode nos dar alguma descrição deles? Um homem de cabelo ruivo aqui. Vou te mandar uma mensagem. Pronto, a cena. Vou te mandar uma mensagem. Vou até você. Vou te mandar uma mensagem. Isso é sagrado. Você se lembra daquele cabelo ruivo? Doloroso. Você se lembra se eles vieram aqui de carro ou caminhão? Entregaram em quê? Carro, caminhão, como ele disse. O assassino volta pra essa área alguma vez? É aqui. Espera. Claro que ele voltou. Claro que ele voltou. Aham. Ou nas 4 estações. Ele volta como ela disse. Descreva o homem, por favor. Pode falar um pouco. O que você lembra de ter visto? Vamos tirar isso daqui. A garota foi abordada em uma área próxima daqui. Bar, como você está? Te vejo na próxima vez. Era qual a cor do cabelo do homem? Nós também. Entendemos se você... Eu ouvi cabelo ruivo. Mais uma vez, qual era a cor do cabelo dele? Aqui acredito que você está intacto. Qual era a cor do homem? Qual era a cor da pele dele? Viajam muitos quilômetros para comer, conversar e se hidratar.
Branco, novamente, nos conte mais. Você... Eu sei, o primeiro não foi acidente. Qual era a cor da pele do homem? Idiota. Comparativamente. Se NBC Riverside casou de anos, eu sou um dos batatói. Só pare. Deixado em um. Deixado em um. Lembra de algo sobre o homem que deixou o corpo aqui? Ei, a gente quer trabalhar. Ah, sim, tá lindo. É muito bonito. Está ótimo. Morango. Strawberry. Bem, talvez tenhamos mais lá dentro que possamos voltar e ouvir. Mas quero dizer, acho que tem sido bem consistente nessas pequenas sessões que fizemos aqui. Parece ser branco, 45 anos, cabelo ruivo, pelo menos um dos autores, o que é diferente do que encontrei online nos relatos e no tipo de discussão que as pessoas postaram sobre esse caso. Mas só porque terminamos aqui em Chicago por hoje, isso não significa que essa história acabou. Quero dizer, poderíamos ter visitado 5, 6 vezes mais lugares para este vídeo, mas simplesmente não temos tempo porque nosso tempo aqui em Chicago é limitado. Mas eu só acho que no final das contas precisa haver um esforço para investigar esses crimes, mesmo que seja de forma pontual. E o vídeo ainda não acabou. Acho que isso é um bom encerramento. Tem uma ambulância bem ali, vai saber o que acabou de acontecer. Alguma consideração final? Só, eles parecem pessoas normais. Áreas normais e crimes tão terríveis, horríveis, e é horrível para as pessoas não terem isso resolvido. Simplesmente serem esquecidas. Isso é realmente muito triste. Eu não sei. É estranho dizer isso. Quero dizer, conversamos com algumas pessoas e elas achavam que esses crimes já tinham sido resolvidos. Então, quero dizer, dar visibilidade a esses casos e deixar as pessoas saberem que, quero dizer, não faz tanto tempo assim que a última vítima foi descoberta. Então, quero dizer, esse cara provavelmente ainda está andando por aí e ninguém nem sabe. Então, precisamos divulgar isso. É meio assustador imaginar todos esses lugares, corpos, 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 e uma forma macabra de terminar. Caminho sem saída, só um beco sem saída. Meio que nem essa investigação não levou a lugar nenhum. Novamente tentei obter informações sobre Macalava Williams por meio da FOIA, mas, como pode ver, nunca me responderam. Eles nem sequer pediram uma extensão de prazo como fizeram antes com meu outro pedido. Nunca me deram nenhuma justificativa sobre por que estava demorando tanto. Nunca obtive resposta, e como disse, acredito que eles têm um prazo de 5 dias. Posso estar enganado, mas acredito que após tantas vezes é assim. Você deve responder em até 5 dias ou estará violando a lei de acesso à informação. Não me lembro, mas eles não podem deixar de responder por mais de 30 dias. Isso foi há 30, 33 ou 34 dias. Mais uma vez, fica claro que o departamento é mal administrado internamente, dada a diferença nas respostas aos meus pedidos via lei de acesso à informação.
Acredito que em casos como este pode haver violação das normas da Lei de Acesso à Informação. Porém, ao final das investigações, não obtivemos as respostas que eu esperava. Não sabia o que esperar, mas conseguimos coisas interessantes. Quero dizer, falando sobre um possível autor branco e detalhes de localização, e bom, eu não sei. A forma como eu vejo isso, quando se trata dessas coisas em que não estamos tentando contatar os espíritos de pessoas que realmente faleceram ou morreram. Se você imaginar todas essas energias antigas e até mesmo pessoas, como em Chicago, pessoas viveram nessas áreas por centenas de anos. Muitos deles falaram inglês, sabe? Pessoas vieram e foram. As coisas acontecem. Eu acho que as energias são livres para vagar. E sinceramente, eu nem entendo nada sobre o que você chamaria de mundo espiritual ou vida após a morte. Eu só sei que fiz essas investigações, recebi respostas que foram incrivelmente diretas, que me disseram coisas, e tive as experiências que precisava para validar para mim mesmo que o paranormal é real. Neste ponto, não estou tentando convencer ninguém, só estou documentando nossa jornada. E ao fazer documentários como este, conseguimos ajudar a aumentar a conscientização sobre esses crimes e, com sorte, botar pressão nas pessoas para tirá-las de trás da escrivaninha e colocá-las em campo. E você sabe, pressionar as autoridades a investigar esses casos. No meu vídeo sobre o serial killer de Austin, o chefe de polícia respondeu dias depois, pois outra pessoa havia lançado um documentário que teve muitas visualizações. Eles vieram a público dizendo que não há serial killer, mas ao menos pressionamos para que sentissem necessidade de responder, e gosto de pensar que foi por isso. Talvez 10 pessoas no departamento tenham visto o vídeo e pensado em investigar. Talvez 2 ou 3 tenham pensado assim e realmente começado a investigar. Tudo se resume a aumentar a conscientização. E, em um caso como esse, 51 mulheres de comunidades marginalizadas, descartadas não só, infelizmente, pela sociedade, mas por um departamento de polícia que, de forma insensível, ainda não se importa. Quero dizer, olhe para os pedidos de acesso à informação, obviamente está totalmente mal administrado, mas sim, tivemos que sair de Chicago, sem respostas no final das contas. Enquanto as sombras se estendem pelos becos e terrenos baldios de Chicago, onde ecos de 51 estrangulamentos não resolvidos sussurram entre o lixo e prédios em ruínas, é impossível não questionar o véu de negação dos que juraram proteger. A polícia insiste que esses são casos isolados, tragédias sem conexão, overdoses fatais, acidentes, crimes e assassinatos com uma única vítima, a cruel aritmética da decadência urbana. Mas as famílias de mulheres como Diamond Bynum, Hugh Rennie Holyfield e Shintaya Smith clamam por verdade, suas vozes marcadas pela dor e pela acusação. E se os dados não mentem? E se o algoritmo de Thomas Hargrove realmente revelou um predador ou predadores que conseguiram passar despercebidos pelas brechas da indiferença? Será que como sociedade ignoramos os marginalizados e permitimos que um monstro circule livremente? Como as vítimas eram mulheres negras e pobres dos bairros periféricos, suas vidas eram vistas como menos valiosas e a justiça, nesses casos, menos buscada. Após minha jornada por esses bairros assombrados do sul e oeste, me perguntei quantas mais precisarão sumir antes de exigirmos a justiça friamente negada. De pé, em meio ao mato alto do Garfield Park, onde corpos eram descartados como lixo do dia anterior, ou subindo as escadas frias dos prédios abandonados de Englewood, marcados por esses atos indescritíveis. Minhas visitas a esses locais revelaram não só a geografia do horror, mas também um resíduo palpável de inquietação que desafia a explicação racional. Sentimos o peso dessa agonia não resolvida nos pressionando, como se o ar guardasse os últimos suspiros dessas mulheres. As sombras se moviam de modo antinatural nos cantos desolados de Washington Park, onde a neve já ocultou corpos congelados. Durante nossa permanência nesses locais de descarte, o silêncio era ensurdecedor. Porque esses lugares têm uma energia que a tecnologia detecta, mas a justiça não alcança. Ao final, enquanto as luzes da cidade brilham como estrelas indiferentes em meio ao glamour de uma das maiores cidades dos Estados Unidos, o fantasma do estrangulador de Chicago, real ou não, nos prende em uma teia de dúvida e medo. Seja um homem ou uma rede sombria, o padrão persiste, um testemunho assombroso das falhas sistêmicas que permitiram que o mal prosperasse sem controle na sociedade americana por tempo demais. Famílias ainda hoje esperam em vão por um desfecho, seus entes queridos reduzidos a estatísticas em uma gaveta de arquivos, enquanto o assassino, se é que existe, ainda anda entre nós, sem nunca ser responsabilizado, livre para matar novamente. O que é necessário para você, espectador, encarar essa escuridão?
Questionar as negativas, amplificar as vozes silenciadas, e em uma cidade de milhões, como tantos podem morrer sem serem vistos? E será que a próxima vítima será aquela que finalmente nos despertará desse pesadelo tipicamente americano? Então, se você gostou da análise aprofundada de hoje, se sente que aprendeu algo, por favor, considere compartilhar este vídeo. Considere curtir o vídeo e comentar, pois isso ajuda muito. A produção desses vídeos não é barata. Eles exigem tempo, cuidado e carinho. Pesquisas, edições e viagens são essenciais para produzir esses documentários. Então qualquer apoio que vocês puderem dar realmente ajuda. Esses vídeos e esses filmes vêm de um desejo de ver justiça sendo feita. Sempre fui alguém muito ativo na justiça social, indo a protestos, me envolvendo com organizações e trabalhando com pessoas para tentar ajudar a mudar o mundo da maneira que eu puder. Sinto que meu papel no YouTube é expor esses males e aumentar a conscientização sobre crimes que muitas vezes as autoridades relutam em reconhecer. E no final do vídeo de hoje, vou fazer uma doação, uma parte dos lucros deste vídeo, para a organização Chicago Survivors. A missão dos Chicago Survivors é promover a cura das comunidades e famílias afetadas por mortes violentas por meio de abordagens de apoio empáticas, sensíveis ao trauma e multifacetadas. Eles dizem que é importante defender as famílias das vítimas de crimes. Eles acreditam em respostas compassivas para os sobreviventes. Eles atendem a família como um todo e individualmente, pois a família é a base da comunidade humana. Oferecem apoio e assistência gratuitos a familiares de vítimas de homicídio em Chicago. Os serviços são de adesão voluntária e abertos a todos e podem ser consultados online. Vou postar um link para essa organização caso vocês queiram doar também. Eles têm uma missão incrível que está muito próxima do tema do vídeo que discutimos hoje. Enfim, pessoal, obrigado por acompanharem essa jornada sombria. Voltamos na próxima semana com mais um episódio de The Paranormal Files. Desejo uma noite abençoada e ótima semana a todos. Amo cada um de vocês. Obrigado por assistirem. Até o próximo episódio e continuem sinistros. Olá,